ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A pauta ESG ganha a cada novo dia adesão pelo mundo corporativo afora. Já faz algum tempo que as empresas e corporações adotam princípios de sustentabilidade ou do que já foi chamado nos anos 90 de responsabilidade social e ética. Na medida em que a sociedade evoluiu e amadureceu, as marcas, por conveniência ou por princípio, passaram a abraçar essa causa e entender seu efetivo papel como agentes de mudança no contexto social. Em uma sociedade cada vez mais amadurecida e participativa, movida cada vez mais por causas e propósitos, a lisura e responsabilidade na condução dos negócios passou a ser vista como diferencial, impulsionando o consumo para este ou aquele, para esta ou por aquela marca que mais se identificava com este ou com aquele grupo social. O fato é que desde 2018, 2019, a agenda ESG vem se expandindo e se consolidando e o Comunicação S.A. de hoje vai falar sobre os bastidores desse movimento, os desafios técnicos, os obstáculos e como esses importantes pilares podem se expandir de fato e fazerem a diferença no destino da sociedade e do planeta. Meu convidado de hoje é André Bodovski, vice-presidente da Diligent Corporation para a América Latina. André, seja bem-vindo ao Comunicação S.A. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos escutando. Obrigado pelo convite. A agenda do que a gente vai conversar aqui, o objetivo, com certeza, é tentar, talvez, desmistificar um pouco essa questão do ESG, falar de alguns passos práticos e como as empresas pequenas, médias e grandes podem abordar esse tema e trazer valor com ele. Isso Os mesmo. Stakeholders deles, para a sociedade, para o meio ambiente e para investidores. Para a gente contextualizar um pouco. André, antes da gente começar a falar, eu queria compartilhar com quem está nos acompanhando, falar um pouquinho sobre a Diligent Corporation. Ela é uma empresa de software, é isso? Explica para a gente. Exatamente, para contextualizar por que é que uma empresa de software está falando aqui com você sobre ESG. A Diligent é uma empresa que tem quase 30 anos, a matriz da Diligent fica nos Estados Unidos. Ela é uma empresa líder mundial na área de GRC e ESG. São categorias, lembrando aqui, ESG todo mundo conhece, GRC é governança, risco, compliance. Algumas pessoas, inclusive, consideram que o ESG sempre esteve morando no C de compliance. A gente pode facilmente entender que ESG, no final do dia, não deixa de ser mais um programa de compliance das empresas, certo? Lembrando que compliance não deixa de ser regras internas que a empresa se autoimpôs ou questões regulatórias, exatamente o que ESG é. Então, a Diligent produz, em todos esses anos, softwares específicos, e falando aqui do ESG e do G e do C, de GRC, na área de governança corporativa, ajudando as empresas a organizarem melhor os processos de governança através de um portal seguro que melhora a produtividade dos órgãos de governança, dos órgãos estatutários. Estou sendo simplório aqui, para tentar dar um overview bem básico e geral. Na área de compliance, sistemas que automatizam e facilitam o acesso de executivos e executivas
aos programas de compliance. E na área de ESG, existem alguns pilares. Um pilar muito forte é um software que ajuda as empresas a compilar os seus dados de consumo de energia, de água, gestão de resíduos sólidos e na parte de consumo de energia e de alguns processos fabris, se for o caso, ou agropecuária, para poder calcular a famosa pegada de carbono, ou seja, quanto que as empresas estão gerando de carbono e outros gases de efeito estufa. É bom lembrar que o carbono, CO2 é um deles. E as empresas que fazem isso, ou algo que você pontuou, ou por uma questão voluntária, que elas acreditam que isso é importante, ou por uma questão regulatória, ou um mix das duas coisas, é importante que as empresas possam efetivamente fazer esse cálculo. E aqui a gente pode, daqui a pouco, falar um pouco de greenwashing, uma coisa que está muito também sendo comentada, exatamente porque algumas empresas, talvez sem nenhuma má intenção, algumas talvez com um pouquinho de má intenção, acabem dizendo a minha pegada de carbono é X. Sendo que não existe nenhum embasamento técnico, não existe nenhum cálculo, não tem fatores de cálculo automatizados, ou algumas coisas que eu já ouvi. Um pseudo-consultor visitou, olhou em volta e disse: a pegada de carbono de vocês é tal. Não é assim que se calcula isso, né? Felizmente ou infelizmente existe um trabalho. Então, esses softwares existem para, mais uma vez, trazer segurança para os processos, trazer eficiência e automatizar isso na medida do possível. E a gente acaba, então, ficando muito envolvido com essas questões, porque acaba refletindo nos softwares as melhores práticas, sejam elas dessa questão que as empresas voluntariam-se a fazer, ou também pelas questões regulatórias. A Diligent acaba tendo um certo know-how, estamos longe de sermos os maiores especialistas do mundo, não é isso, mas a gente acaba tendo um know-how, porque tem que preparar os sistemas para, inclusive, vários tipos de arcabouços regulatórios. A gente está presente em mais de 130 países, então isso varia um pouco de país para país. E lembrando que algumas regiões do mundo, como a Europa, por exemplo, já estão nessa jornada há um pouco mais de tempo, e a questão, o framework regulatório lá é significativamente mais rígido ou exigente do que no Brasil, ainda que no Brasil existem já algumas mudanças, e eu acredito que a gente vai falar, inclusive, sobre uma normativa da CVM que contempla isso. É verdade. Aliás, além das questões que a gente colocou aqui do próprio convencimento da empresa em adotar esses princípios ESG por conveniência ou por princípio, eu colocaria até mais uma questão, viu, André? Que é a questão comercial mesmo, porque a gente vivendo numa sociedade cada vez mais motivada por causas, propósitos, esse diferencial começa a fazer sentido para quem consome também, né? E às vezes nem o produto mais barato não é o produto preferido, justamente porque entram alguns valores embarcados nessas marcas. Mas você lembrou bem, André, sobre a questão da complexidade que existe em torno da implementação dos pilares ESG. Eu pergunto para você, é fácil você abraçar esses princípios dentro da sua empresa, seja ela do porte que for? Não. A resposta objetiva é não. E complementando antes uma coisa que você falou que está absolutamente correta, o S de ESG, né, a gente lê, escuta, e enfim, à medida que isso se espalha na mídia também, algumas pessoas falam o S de social. Eu acho que não é o caso aqui a gente discutir essas semânticas, mas me parece que talvez seja um pouco mais completo pensar no S como os stakeholders. Então, porque vai cobrir o social, mas vai
está endereçando, por exemplo, todas as partes interessadas, acho que poderia ser uma tradução um pouco livre de stakeholders. Uhum. E aí a gente está falando dos colaboradores da empresa, da sociedade que vive, imaginemos aqui uma fábrica, então, imediatamente em volta da fábrica, da sociedade como um todo, dos consumidores, dos investidores. Então, os stakeholders é mais do que só o social, ainda que, claro, que o social seja extremamente importante. Eu falei isso porque você falou de uma razão comercial por trás. E isso aparece de algumas formas e tem muito a ver com as razões pelas quais empresas se propõem a terem os seus programas de ESG, porque algumas empresas precisam, e você fazendo a pergunta, é difícil, é fácil? Então, a resposta é, não é fácil, e as empresas podem se perguntar, por que então eu deveria fazer isso? Uma pausa aqui. Infelizmente, o bem-estar dos stakeholders da sociedade, ou talvez as boas práticas de governança corporativa, ou as questões em relação ao meio ambiente não sejam suficientes. Sejamos pragmáticos, nem todas as empresas talvez tenham essa mesma visão. Então, muitas vezes pode ajudar um empresário ou uma empresária, os investidores de uma empresa, entender, por exemplo, se você, empresa, exporta, por exemplo, nós estamos num país tem uma matriz exportadora importante. Se você exporta para a Europa, exemplo aqui, verifique quem são os seus clientes lá, porque talvez em breve, ou talvez você nem saiba, já existe uma pressão, logo você perderá esses clientes, porque eles vão obrigar que a seu supply chain, ou que a sua cadeia de fornecedores tenha e prove que tem os programas de ESG, que não se limitam apenas à questão ambiental. Por exemplo, empresas podem exigir certos níveis mínimos de governança corporativa, certos níveis mínimos de respeito a questões relacionadas, por exemplo, a trabalho escravo, trabalho infantil. Tivemos recentemente um caso das vinícolas, não é mesmo, André? Ali me parece, eu não sou um especialista nesse caso, ali, como qualquer consumidor de mídia em geral pode ver, me parece, eu posso estar enganado, mas me parece que ali teve uma terceirização e uma quarteirização, talvez, e aí existia realmente trabalho escravo envolvido nisso. Mas é o que você bem lembrou sobre a cadeia de fornecedores, que também começa a ser cobrada como o pilar do ESG original, do demandador, não é isso? Quando a gente fala em ESG, talvez é normal, isso está muito conectado com a tua pergunta, é difícil, é fácil, é normal, imediatamente uma quantidade significativa de pessoas, e inclusive empresários e empresárias, escuta e pensa, meio ambiente, faz essa conexão imediata. E é sempre bom lembrar que o meio ambiente, não sei se dá para dizer que uma coisa é mais importante ou outra, mas realmente a gente só tem esse planeta aqui. Eu vou usar dizer que talvez o meio ambiente seja muito importante, então é bom lembrar que tem as outras letrinhas aí, certo? E que tem outras coisas, e você mesmo falou, de repente as pessoas não se dão conta que existem outras questões importantes. E questões, às vezes, não relacionadas diretamente a ela, mas à sua cadeia de produção, como bem lembrou o André. Eu estou conversando com o André Bodovski, que é vice-presidente da Diligent Corporation para a América Latina, e falamos aqui sobre a complexidade de você implementar, da empresa implementar os pilares ESG. André, eu vou ter que fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta na continuidade desta conversa do Comunicação SA de hoje. Até já! Change is coming, there's a light
from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje eu converso com André Bodovski, vice-presidente da Diligent Corporation para a América Latina. Falamos sobre essas dificuldades que existem na implementação dos pilares ESG para as empresas, algo que em princípio pode parecer simples, mas impacta em vários aspectos estruturais das empresas, né? André, a gente por falar em complexidade, eu queria me ater agora sobre uma questão que aconteceu a partir deste ano relacionada à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Mas antes, só para contextualizar, a CVM é uma autarquia que é ligada ao Ministério da Fazenda e ela é voltada a desenvolver, regular e fiscalizar também o mercado de valores imobiliários como um instrumento de captação de recurso para as empresas e, desse modo, protegendo os interesses de investidores e assegurando uma ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores imobiliários. Como a gente bem lembrou no início da conversa, aqui dessas complexidades, né, a Comissão de Valores Imobiliários implementou esse ano uma regulamentação que estabelece normas e procedimentos para empresas de capital aberto no Brasil, referentes à adoção de práticas ESG. Além disso, a medida obriga as empresas de capital aberto a identificar se suas práticas estão alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. Quer dizer, a coisa ficou bem mais complexa, não é, André? Então eu pergunto para você, qual a importância da exigência estabelecida pela CVM com a adoção dessa resolução a 59/21 para as empresas na sua relação com os investidores e com a sociedade? Perfeito. Eu vou me permitir aqui ser um pouco mais generalista, respondendo as suas perguntas. O que eu quero lhes dizer é, talvez não entrar em cada um dos aspectos mais específicos, que uma coisa mais, uma dor de cabeça aí para os departamentos jurídicos e de relações com investidores, né? Eles é que vão ter que estar se adequando a isso. Mas eu acho importante pensar, sim, e quem está nos ouvindo que pode dizer, mas eu sou um empresário longe de ainda ter minha empresa cotada em bolsa, por que isso interessa para mim? Interessa bastante, porque historicamente é um fato que
o arcabouço regulatório e normativo, para a gente também distinguir um pouco o que é lei aprovada lá pelo Congresso do Brasil, pelo Senado e assinada pelo presidente, mas as normas que norteiam alguns segmentos da economia. Então, é normal que essas coisas surjam muitas vezes no mercado de capitais, e é o caso da norma da CVM. Então, e isso acaba depois se expandindo. Então, eu humildemente aqui recomendaria a qualquer empresário, empresária que tem o ESG no seu radar. De novo, não pense, mas minha empresa não é cotada em bolsa, isso não se aplica a mim. Olha, quando tiver um tempinho no Google, entra no site da CVM ou dá uma pesquisa nessa norma 59 e entender um pouco. E tem bastante material disponível online, descrito de maneira bastante simples. Basicamente, que tipo de KPI, que tipo de métrica as empresas terão que demonstrar. Caso elas não tenham aquele programa implementado, elas terão que explicar a razão, o porquê e qual é e caso elas estejam planejando implementar esses calendários de implementação. Então, porque isso muito provavelmente em algum tempo vai descer, como a gente diz, né? Vai se aplicar talvez a outras empresas. E algo que a gente comentou há pouco tempo aqui, lembrando, um empresário, uma empresária podem ter até uma empresa relativamente pequena, mas que produz algo aqui no Brasil e com esforço e trabalho conseguem, por exemplo, abrir o mercado europeu, certo? Lá, ou o mercado americano, etc. Lá as exigências serão diferentes. A gente não pode mais só pensar no Ministério da Saúde ou da Agricultura com o seu selo. Existem outras coisas, outras exigências, e é importante, sim, entender quais os mercados que a empresa quer atingir para ela saber se ela precisa ou não se adequar a essas regras. Voltando para o que a CVM está colocando, a CVM tem, como você bem colocou, diversos papéis. Um deles é proteger e guardar o mercado de capitais do Brasil, e é importante que investidores, quando observam uma empresa que é cotada na Bolsa de Valores do Brasil e faz certas afirmações sobre os seus programas de ESG, que exista algum tipo de controle. Isso tem bastante a ver com o famoso greenwashing que a gente às vezes escuta. Tem gente que fala aí sobre o stakeholder, o social washing também, e o governance washing, ou seja, as empresas e aqui de novo, talvez sem nenhuma má intenção, estou fazendo nenhum julgamento aqui, mas podem fazer um output aí de KPIs e dizer que os programas são, de certa maneira, quando não tem por trás não existe algo robusto por trás que, que, que realmente diga esses programas estão acontecendo, por favor. Agora, quando você fala que essas exigências podem descer, levando-se em consideração que talvez elas atinjam essas outras empresas. Você fala isso em relação não só às empresas, obviamente, de capital aberto, que essas são até poucas, né? Dentro do cenário que a gente tem há uma estimativa de 400 companhias brasileiras listadas em bolsa. Só para lembrar aqui um número, que o Brasil registrou em janeiro desse ano 358 mil novas empresas instaladas no Brasil, de um total que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, eles elaboram ali um mapa de empresas, e o último mapa divulgado sobre o primeiro quadrimestre desse ano apontou mais de 21 milhões de empresas. Obviamente, essas empresas aí elas estão considerando matrizes, filiais, microempreendedores individuais, enfim, todas elas. Quando você fala que
essas exigências elas podem descer. Eu entendo que elas podem chegar a essas empresas, que não necessariamente são exportadoras, André. Uma empresa que explora mercado interno, enfim. Para essa também vale a regra de observar essas exigências, esses padrões que são estabelecidos a partir dos pilares de ESG? A meu entendimento é que a resposta objetiva é não. Empresas de capital fechado, mesmo que sejam SA, sociedades anônimas, claro, existe a legislação brasileira que obviamente deve ser respeitada. A gente está falando de questões relacionadas à anticorrupção, trabalho escravo, infantil, algumas coisas que acabam se respeito ao consumidor, aos funcionários e colaboradores, etc. Essas são questões que todo mundo aqui sabe e entende que devem ser respeitadas, que podem aparecer em alguns programas de ESG como itens também. Mas não confundir que, por exemplo, existem empresas, vamos falar de governança corporativa, talvez uma das letrinhas do ESG que é, entre aspas, a mais esquecida. A gente, E a mais complexa, né, talvez. ou via de regra, mais uma vez, a gente acaba escutando bastante, se alguém está falando da mídia geral, uma matéria sobre ESG, eu ousaria dizer que a maioria das matérias, por exemplo, a gente tem um enfoque do meio ambiente. Algumas com menos, mas também importante número, o enfoque social. Pouquíssimas matérias na mídia em geral falando do G de ESG, que é a governança corporativa. Talvez não seja o caso aqui da gente recapitular o que é, mas basicamente são as regras, eu estou sendo bem simplório aqui, simplista, mas as regras que as empresas se utilizam para se governar, para elas se controlarem. Também de uma maneira simplista, mas importante, um investidor, alguém externo, entendendo que existem controles relacionados à governança corporativa na empresa A, e observa que esses controles não existem na empresa B, por exemplo, teoricamente deveria concluir: é mais interessante eu investir o meu suado dinheiro na empresa A, porque a empresa A tem mais controles, tem mais transparência, tem o que nos Estados Unidos, ou no mundo da anglo-saxão, se chama de checks and balances, controles e balanços de poder. Então, claro, existem livros e livros e livros sobre governança, a gente tentou falar isso aqui em 30 segundos. Mas é importante entender que cada vez mais se espera de empresas que não são listadas em bolsa, ou seja, as empresas que não são listadas em bolsa, que, por exemplo, as sociedades anônimas tenham mais controles relacionados, por exemplo, com a governança corporativa. E nós, como fornecedores de software para essa área, vemos claramente um aumento significativo do interesse das empresas, inclusive as que não são de capital aberto, ou seja, que não abriram seu capital em bolsa, de quererem ter controles que talvez há alguns anos fossem normalmente exclusivos de empresas que estavam listadas. E a gente vê isso, e eu vejo isso na América Latina como um todo, não só no Brasil. Quer dizer, tem um mercado em expansão nessa área. Você acha que um pouco do que recentemente vimos na história do Brasil, com grandes empresas envolvidas em escândalos financeiros, enfim, isso de certa forma impulsiona ou alerta as empresas para a importância da questão da governança ou do reflexo da não governança nos seus negócios? É difícil dizer, mas acho que talvez a resposta seja sim. Ainda que eu me recordo muito bem, há muito tempo, quando a gente teve grandes investigações relacionadas à corrupção no Brasil, muitas vezes eu fui entrevistado naquela época, também me perguntavam, eu falava que eu achava que não, eu acho que a governança corporativa estava crescendo. Eu não estou dizendo que esses acontecimentos históricos não são importantes, eles são, obviamente. Claro. Para a empresa que decide, por exemplo, uma empresa de gênese familiar,
que cresce graças ao trabalho desses fundadores e resolve ter primeiro talvez um conselho consultivo, que depois evolui para um conselho de administração, eu acho que isso está muito mais ligado ao caminho, à jornada dessa empresa de profissionalização, que pode um dia levar a uma abertura de capital ou não. A empresa pode continuar com o capital fechado, talvez com a inclusão de alguns grupos, fundos de investimento, enfim. E isso, a empresa quer crescer, a empresa quer ser mais eficaz, a empresa quer gerar mais valor e ela acaba, então, tendo essas estruturas de governança corporativa que muitas vezes são exclusivas ou mais comuns, não exclusivas, mais comuns em empresas de capital aberto. Resumo, é possível sim, isso está acontecendo cada vez mais no Brasil e outros países da América Latina, em que se depara com uma empresa de capital fechado, que tem todos os controles de auditoria, de controles internos, de gestão de risco, de compliance, de governança, típicos de uma empresa de capital aberto, porque esses controles, porque existem, e aqui a gente está falando de ESG, e ESG é a mesma coisa, tem empresas que fazem, porque observam o ESG como uma maneira de criar valor para todos os seus stakeholders, os investidores, um desses stakeholders, empresas porque fazem, porque são obrigadas. Então, eu acho que essas empresas que estão fazendo isso por uma questão quase voluntária, são empresas que estão extraindo valor. É bom lembrar que grandes fundos de investimento, somente nos Estados Unidos, mas também na Europa e alguns no Brasil, os maiores gestores de investimentos do mundo, utilizam critérios de ESG para nortear os seus investimentos. Então, isso é um fator, isso é fato, isso não é algo que acontecerá no futuro, já aconteceu. Muito bem, estamos conversando com André Bodovsky, que é vice-presidente da Diligent Corporation para a América Latina. André, vamos para mais um intervalo e dentro de instantes voltamos com a última parte do nosso Comunicação SA de hoje. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com a última parte do nosso encontro de hoje no Comunicação SA. Eu converso com André Bodovsky, vice-presidente da Diligent Corporation para a América Latina. E antes de eu formular a próxima pergunta, eu queria fazer um lembrete a você que está nos acompanhando, que estão abertas as inscrições para o 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro na Unibis Cultural em São Paulo. Entre os destaques da edição desse ano, eu chamo a sua atenção para o Fórum do Pensamento, a sessão que inaugura a programação do Congresso e que este ano estará dividido em 2 momentos, o fórum, né? A abertura será feita pelo deputado federal Orlando Silva, que é o relator do projeto de lei 2630/20 sobre fake news, com um tema polêmico, a regulamentação das mídias digitais, censuras e limites à liberdade de expressão ou uso racional da internet. E seguido a ele acontecerá um painel de debate com um tema complementar, a responsabilidade social
e o impacto no ambiente de negócios gerados pelos conteúdos digitais produzidos pelas empresas. E traz como convidados a Juliana Albuquerque, vice-presidente executiva do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o jornalista Eduardo Tesler, ex-diretor para a América Latina da Innovation Media Consulting e atual sócio-diretor do Mídia Mundo, e também do advogado Solano de Camargo, que é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo. Então, eu convido você a conferir todos os detalhes da programação deste 26º Congresso da Mega Brasil, acessando o site do evento a partir do nosso portal. O link para os detalhes do Congresso você encontra logo aqui abaixo na descrição desse vídeo e também na descrição do programa no site da rádio e também no nosso canal no Spotify. Bom, André, falando aqui sobre o quanto que aumentou a complexidade do cumprimento das normas ESG, aqui mesmo no nosso, nessa palestra que eu acabei de relatar aqui, a gente fala sobre o impacto nos negócios relacionados a conteúdos digitais, enfim, que já está sendo contemplado por aspectos de pilares ESG. Agora, essa complexidade realmente ela aumentou, sobretudo para as empresas listadas em bolsas, mas como você bem lembrou, não só elas, cada vez mais aumenta a compreensão para essa necessidade por empresas que não são de capital aberto. Mas essa pauta de ESG, ela é muito ampla, ela é muito dinâmica e cada dia surgem novas demandas. Eu quero aqui lembrar, por exemplo, questões relacionadas a aspectos de inclusão e diversidade, que esbarram ali na defesa de direitos individuais de funcionários e de pessoas e de stakeholders, de vários stakeholders, mas sobretudo naquele seu público interno que é a alma da empresa. Diante dessa necessidade, você diria que diante dessa realidade, você acha que há necessidade de uma regulamentação para a aplicação dos pilares ESG, de forma que o mercado possa entender de uma forma melhor ou se pautar de uma forma melhor para as demandas que surgem em torno desses pilares? Essa questão da regulamentação é sempre, talvez, delicada, certo? Existe sempre uma vertente que prega que o mercado poderia se autorregular e que pressões mercadológicas seriam suficientes para que as empresas, por exemplo, tivessem uma consciência, ou não consciência, atividades e programas de ESG mais robustos ou iniciassem esses programas. E, claro, existe uma vertente que diz que, infelizmente, não é suficiente e é preciso dar um empurrãozinho, digamos assim, para que as empresas, independente de qual a vertente seja a correta, o fato é que a parte regulatória já existe, ela só se torna mais rígida e mais exigente. Então, baseado nisso, eu acho que a gente pode partir do princípio que, no Brasil, a regulamentação ficará mais rígida e, reforço, acabará se aplicando a empresas que hoje jamais imaginam que, talvez num futuro bem próximo, tenham que ter, sim, programas de ESG, como elas têm que ter alvará, como elas têm que pagar impostos, como elas têm que entregar certas coisas, elas terão também que provar certos programas relacionados com ESG. Eu acho que algumas questões relacionadas ao câmbio climático que estão se tornando, eu sei que eu acho que me parece que é uma coisa bem já estabelecida por todos, ou a maioria esmagadora dos cientistas do mundo, que o câmbio climático existe, é um fato. A gente está vendo agora também no hemisfério norte verão bastante fora de todos os, aparentemente o mais quente desde que os registros se iniciaram. Exatamente. Então,
eu acho bastante improvável que isso seja uma coincidência estatística. Eu acho que existem extremamente fortes indícios que existe câmbio climático e ele, infelizmente, parece que só piora, né? Não fica melhor. Questões relacionadas ao social, à governança, então, eu acho que é normal que os governos municipais, estaduais, mas provavelmente virado federal antes, mas a gente não pode esquecer que podem existir questões também, de repente o governo de São Paulo pode ter uma nova normativa, a gente pode, não podemos esquecer dessas outras esferas, tragam questões, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico que muita gente esquece. Existem bancos, instituições de fomento espalhadas pelo Brasil. Eu não sei se as pessoas, se os empresários entendem que é provável que cada vez mais existam certas linhas de crédito que só estarão disponíveis para empresas que tenham seus programas de ESG. Independentemente de ser listada ou não. Pode ser uma empresa pequena, média, grande, de capital fechado. Então, então, aqui, mais uma vez, a gente coloca o ESG como um fator de competitividade, porque se o meu concorrente tem acesso a uma linha de crédito com juros menores do que meu concorrente está, teoricamente, com mais chances de ter sucesso do que eu no mercado, meu custo de capital mais alto. Então, e aí a gente falou também dos mercados, dos consumidores. Eu bato nessa tecla porque eu acho que isso incentiva que empresários e empresárias passem a olhar o ESG não só como uma coisa chata, entre aspas, que tem que ser feita, que talvez eles não entendam muito bem a razão daquilo, não conseguem calcular o retorno do investimento. Então, a hora que eles começam a entender que, haverá um arcabouço regulatório, e aí não é obrigatório. 2, eles poderão ter acesso a linhas de crédito diferenciadas, talvez mais competitivas, com juros menores. 3, eles poderão abrir mercados que hoje eles não têm acesso e também poderão evitar perder mercados, certo? O mercado que eles têm hoje e que acham que é estabelecido, pode ser que aquele consumidor seja um consumidor corporativo ou o consumidor em geral possam decidir, essa empresa já não tem mais os mesmos princípios e valores do que eu deixarei de consumir aqui. Então, é importante, eu acho, mostrar, além da questão regulatória, mostrar essas outras razões para os empresários iniciarem. E aí, nesse sentido, até, de novo, empresas relativamente pequenas, mas que querem, aqui o exemplo das linhas de crédito. Aí você pode teorizar que uma empresa relativamente pequena poderia começar com pequenos programas de ESG para poder chegar para o banco de fomento e dizer, eu tenho esses programas, portanto, devo ter acesso a essa linha de crédito. Isso ajuda bastante que essas decisões sejam tomadas. De novo, infelizmente, e também tem a questão do regulatório, que é a seguinte, o regulatório, muitas vezes, algumas empresas fazem o mínimo possível para ticar, como a gente brinca lá no checklist, e dizer, eu entreguei, certo? Existe teoricamente, alguém pode colocar uma questão assim, o planeta e a sociedade não vão esperar, né, essa velocidade, a sociedade precisa e as empresas que fazem parte desse entorno que a gente está social, um fator extremamente importante, precisam atuar hoje. Então, resumindo o que a gente falou, são coisas complexas, sim, se deve começar com pequenos passos, entender que ESG não deixa de ser um programa de compliance, é importante, desmistifica um pouco. Às vezes, empresas até relativamente pequenas já têm algum tipo de programa de compliance embrionário, podem colocar o ESG ali, ou colocar o ESG na sua matriz de risco, também é uma maneira bem fácil de se fazer isso. Às vezes, ao invés de criar um novo grupo de trabalho, um novo comitê complexo, burocrático, traz o ESG como um dos elementos da matriz de risco. Isso já deixa, talvez, numa máquina ali que já está rodando, grupos de trabalho que já estão se reunindo semanalmente, ou mensalmente, ou trimestralmente. Essas coisas podem facilitar. E começar a medir o retorno de investimento disso
para que também o ESG não comece e acabe morrendo. E a última coisa que a gente sempre fala é duas coisas importantes, claro. Ter tecnologia, nós somos uma empresa de software, suspeitos aqui, mas a tecnologia ajuda muito, porque se os processos forem complexos, caros, lentos, pouco automatizados, é um obstáculo que pode acabar fazendo com que a empresa desista, dadas as dificuldades inerentes do processo, porque não consegue ter o seu dashboard, ver os KPIs, não consegue entender, não consegue agregar tudo num lugar só. Isso pode gerar essa desistência. E top-down, isso é o clássico que sempre se menciona, ou seja, se o conselho de administração, o conselho consultivo, os fundadores, os acionistas, os executivos e executivas que estão no topo não decidirem-se por isso, os programas não terão sucesso, não adianta. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, infelizmente. Aqui o assunto ele é muito amplo, a gente ficaria conversando por horas, mas infelizmente chegamos ao final do nosso encontro. Queria agradecer bastante a você, André Bodovski, vice-presidente da Diligent Corporation para a América Latina, de estar aqui com a gente no Comunicação SA. Muito obrigado, prazer, sempre disponível. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!